Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você pode estar respirando e, mesmo assim, espiritualmente morto. Jonathan Edwards não pregava para entreter, ele pregava para acordar almas que dormiam à beira do inferno. Ele dizia que a alma humana vive constantemente sustentada pela misericórdia de Deus e que, se essa misericórdia cessasse por um instante, cairíamos imediatamente no abismo do juízo eterno. Mas hoje, quem ainda fala sobre isso? Quem ainda teme o fogo santo? Quem ainda chora pelo pecado e não apenas pelas consequências? Vivemos uma fé confortável, domesticada, moldada para não ofender. Mas o evangelho que Edwards pregava não veio para agradar, veio para incendiar. Ele dizia que o homem natural é como uma aranha pendurada por um fio sobre o fogo, e que cada pecado é uma chama que tenta romper esse fio. Mas mesmo assim o homem ri. Ele brinca com o pecado, zomba da graça e confunde a paciência de Deus com a provação. Quantos hoje vivem assim, cheios de planos, vazios de temor, cheios de palavras religiosas, mas sem a presença real do Espírito? Edwards dizia: o pecado é doce por um momento, mas amargo por toda a eternidade. E essa é a tragédia da nossa geração. Nós queremos o céu, mas não queremos deixar o inferno dentro de nós. Queremos o perdão, mas não queremos o arrependimento. Queremos um Deus que nos salve, mas não um Senhor que nos governe. Jonathan Edwards pregava com lágrimas. Ele não falava sobre condenação por prazer, mas por amor. Ele sabia que o inferno é o destino de quem recusa o amor de Deus. E o céu é a recompensa de quem se entrega completamente a Ele. Mas quantos estão caminhando para o inferno com o coração cheio de boas intenções? Quantos acham que conhecem Deus, quando na verdade só o conhecem de ouvir falar? Quantos dizem Senhor, Senhor, mas vivem como se Ele não existisse? Edwards dizia que a maior mentira que o inimigo plantou na mente humana é a ideia de que ainda há tempo. Mas o tempo é um sopro. O relógio de Deus nunca atrasa, e o juízo não virá. Ele já começou no coração endurecido que não se arrepende. Ele dizia: aquele que brinca com o pecado está brincando com o fogo do próprio inferno. E talvez, sem perceber, você esteja segurando brasas nas mãos. Talvez o orgulho, o ódio, a indiferença tenham te afastado de Deus sem que você percebesse. Mas há esperança, porque onde há fogo, há também purificação. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva. O mesmo fogo que consome o pecado purifica o arrependido. E o mesmo amor que confronta cura. Mas você precisa decidir. Vai continuar brincando com as chamas ou vai se lançar nos braços da graça? Edwards dizia que o homem que teme a Deus não foge do fogo, ele o busca. Porque sabe que é melhor ser purificado agora do que queimado para sempre. Talvez você tenha medo do inferno, mas o verdadeiro temor não é do inferno, é de viver longe da presença de Deus. E esse é o inferno mais real de todos, um coração sem a presença. Jonathan Edwards acreditava que o maior sinal de um verdadeiro avivamento não era barulho, mas lágrimas. Não era emoção, mas arrependimento. Não era show, mas transformação. Ele dizia: quando o Espírito Santo visita o homem, o primeiro som que se ouve é o de um coração quebrado. E talvez Deus queira ouvir esse som vindo de você. Não de culpa, mas de rendição. Não de medo, mas de amor. Porque o arrependimento verdadeiro não é punição, é libertação. Deus ainda está chamando. Chamando uma geração que trocou o temor pela distração, o altar pelo palco, a santidade pela fama. Mas ele ainda diz: volta para mim e eu te restaurarei. O fogo de Deus ainda queima. E quem se aproxima dele com um coração sincero nunca mais é o mesmo. Jonathan Edwards não pregava sobre um Deus distante. Ele falava de um Deus que ainda chora pelos que o rejeitam. E ele chora por você. Porque você foi criado para a presença, não para o vazio. Para o céu, não para o inferno. Para a eternidade, não para o esquecimento. O tempo está passando, mas a graça ainda está aberta.
E se você ouvir hoje a voz de Deus, não endureça o coração, porque talvez esta seja a última vez que Ele te chama com tanta ternura. Jonathan Edwards acreditava que o maior juízo de Deus não é o castigo, é o silêncio. O silêncio de um Deus que fala, chama, insiste, mas que um dia para ele dizia: nada é mais assustador do que um homem que já não sente o peso do pecado, porque quando o pecado já não causa dor, o coração já morreu. E quando a alma já não chora, o espírito já se retirou. Edwards observava a humanidade e via uma multidão andando em direção ao abismo, mas sem pressa, sem culpa, sem temor. Homens e mulheres se distraindo com a vida, sem perceber que estão se afastando da única fonte que dá sentido a tudo. Ele dizia: o pecado não destrói o homem de uma vez, ele o adormece até que seja tarde demais. E talvez seja isso que mais acontece hoje. Corações dormindo em bancos de igreja. Vidas espiritualizadas, mas vazias, palavras santas, mas corações endurecidos. Você pode se acostumar com a presença de Deus a ponto de não percebê-la mais. Pode ouvir sobre graça tantas vezes que ela deixa de te comover. Pode repetir "Jesus te ama", até que isso soe apenas como uma frase bonita, e não mais como a verdade que rasga o céu e atravessa o inferno. Edwards via isso e chorava. Chorava não pelos pecadores mais visíveis, mas pelos religiosos satisfeitos. Aqueles que sabiam tudo sobre Deus, mas não o conheciam. E quantos hoje vivem assim? Sabem versículos, mas não têm vida. Sabem cantar sobre o fogo, mas nunca queimaram. Sabem pregar sobre arrependimento, mas nunca se quebraram diante da cruz. Jonathan Edwards dizia que a religião sem transformação é apenas uma máscara bonita cobrindo um caixão espiritual. E é por isso que muitos estão esgotados. Porque tentam viver uma fé de aparência, sem a chama que vem do Espírito. Ele dizia: não há nada mais triste do que um homem tentando viver o Evangelho sem o Espírito do Evangelho. E talvez esse seja o ponto. A fé sem o Espírito é apenas esforço humano. É bezo sem presença, é obra sem graça, é religião sem vida. O cristianismo não é um sistema de ideias, é o próprio Cristo vivendo em nós. E onde Cristo habita, o pecado perde força. A indiferença desaparece. O orgulho se curva. E o homem natural morre para que o homem espiritual viva. Mas muitos não querem morrer. Querem negociar com Deus. Querem um pouco de Cristo, mas não a cruz de Cristo. Querem o céu, mas não a santidade que o acompanha. E Edwards dizia: o céu seria um inferno para quem não ama a santidade. Porque o céu não é um lugar para quem quer escapar do inferno, mas para quem ama a presença de Deus acima de tudo. E se o seu coração não deseja a presença agora, por que você acha que ela será seu prazer na eternidade? Jonathan Edwards pregava para despertar, não para assustar. Porque o amor de Deus é mais aterrador do que o inferno, não por sua ira, mas por sua pureza. Porque diante desse amor, tudo o que é falso em nós é revelado. E talvez seja por isso que muitos evitam a presença de Deus, porque ela mostra o que realmente somos. Mas é exatamente ali, no confronto, que a graça começa. A graça não é um cobertor para o pecado. Ela é o fogo que o consome. Ela não vem para aliviar a culpa, mas para transformar o coração. Edwards dizia: a graça é doce, mas só para quem já provou o amargor do arrependimento. Quem nunca chorou pelo pecado, nunca entendeu o valor da cruz. Quem nunca caiu em pranto diante da santidade, nunca entendeu o que é ser perdoado. E é por isso que o Espírito Santo ainda sussurra aos corações endurecidos: volta, ainda há tempo. Mas o tempo é um fio. E a eternidade está logo adiante. Jonathan Edwards acreditava que todo homem vive entre dois altares: o altar da graça e o altar do julgamento. E o que decide o destino é o arrependimento. Porque o arrependimento não é apenas mudar de direção, é mudar de coração. Não é apenas deixar o pecado, é odiá-lo. Não é apenas sentir culpa, é desejar pureza. E esse arrependimento só nasce quando o Espírito Santo revela quem Deus é.
e quem nós realmente somos. Quando você percebe a distância entre o seu coração e a santidade de Deus, você entende o valor de um Salvador. Então, o Evangelho deixa de ser um discurso e se torna vida. Jonathan Edwards pregava sobre o fogo, mas era o fogo da presença, não o do castigo. Porque o mesmo fogo que julga o ímpio purifica o justo. O mesmo Deus que lança fora o pecado acolhe o pecador arrependido. E esse é o milagre da cruz. Deus, o justo juiz, desce ao tribunal e toma a nossa sentença. Ele paga o preço que nós não poderíamos pagar e oferece uma vida que nunca poderíamos conquistar. Mas só os quebrantados entendem isso. Os que ainda acham que podem salvar a si mesmos nunca compreenderam a profundidade da graça. Por isso, Edwards dizia: a única coisa que o homem pode oferecer a Deus é o seu nada. E é exatamente isso que Deus quer encher. Deus não precisa da sua força. Ele quer o seu vazio. Porque o vazio é o espaço onde ele opera milagres. E o arrependimento é o momento em que o homem diz: Senhor, não tenho nada, mas quero tudo o que vem de ti. É aí que o avivamento começa. Não no barulho, mas no silêncio. Não na emoção, mas na rendição. Não nas luzes do palco, mas nas lágrimas do altar. Jonathan Edwards sabia que a alma humana não precisa de distração. Precisa de encontro. E é esse encontro que muda tudo. Porque quando a graça encontra o coração endurecido, o fogo de Deus se acende de novo. E o que antes era medo, agora é amor. O que antes era culpa, agora é adoração. O que antes era juízo, agora é vida. E talvez seja isso que Deus quer fazer em você hoje. Não te condenar, mas te despertar. Não te afastar, mas te atrair. Não te destruir, mas te reconstruir. O mesmo Deus que sustentou Jonathan Edwards no fogo da santidade é o Deus que ainda chama os cansados, os frios, os distraídos, para viverem algo real, puro e eterno. E se você ouvir essa voz hoje, não endureça o coração.